Mato Grosso é danisco pra mandar queixada, né? O queixada é perigoso, bom. Queixada, onde é que tem manada de queixada, aquilo vira uma praga, né? E de vez em quando a gente pega alguns fazendeiros aborrecidos, queixando muito dos queixada, né? Que lá na fazenda deles os queixada tá dando muito mão de obra preço, muito trabalho e prejuízo, né? Queixada faz um dano só, ué. E aquilo ali, moçada, se tem um bicho dificultoso pra modo de você lidar com ele, é o tal do queixada. Ele é brabo demais da conta. Se juntar uma manada no você mesmo e você não achar uma estaca boa pra modo de você empoleirar pro ribo, e se resolver dar dentada na sua canilinha, você tá lascado. Tá lascado. Então, queixada não é coisa boa de você mexer com ele, não. E pro lado do Mato Grosso, no Minas Gerais também tem muito. No Goiás e tem. Pras bandas do Rondônia tem muita raça de queixada. Ih, só vocês vendo. Agora, o Curupira e o Caipora, eles montam no queixada. O Caipora, por exemplo, se você topar com eles no meio da capoeira, dessas matas grandes, igual tem pro lado do Mato Grosso, do Pantanal, né? Se você topar com queixada mesmo, você é capaz de topar com ele montado na cacunda de um queixada. E eu ouvi falar que mesmo quem consegue mesmo dar jeito no queixada é só o Caipora. Então o Curupira não tem a mesma expertise igual tem o Caipora, não. O Caipora, o maior queixada que tem lá no Pantanal, que ele é quase tamanho de um touro, é o rei dos queixada, né? É o manda-chuva mesmo que manda nos queixada tudo, que eles comunicam, né? Onde um queixada tiver, você pode ter certeza que tem mais queixada chegando. E diz que o Caipora, meus filhos, e resolveu mansar um queixada, deu muito trabalho para ele no começo, mas ele conseguiu mansar o tal do queixada, diz que é o rei dos queixadas, um porcão grandão, pretão, e tem até 2 chifrezinhos por de pé do queixo, um baita de um queixada. E aquilo, menino, onde você escutar o batido dos queixos dele, dos dentes dele, que a hora começa a ficar ouriçado mesmo, que eles começam a ficar bravos, quando de fato é verdade, eles dando a bater o queixo, bater os dentes, e diz que quando uma mordida daquela do queixada passar, diz que faz um estrago muito grande. Não é bom nem pensar, não. Mas o Caipora, pelo que eu escutei mesmo, o povarelo lá do Mato Grosso contando, diz que o Caipora é um índiozinho, né? Diz que é um fiote de índio. Índiozinho pititicozinho, que diz que ele estava na aldeia e aqui ele tinha 2 anos de idade só, lá estava debaixo daquelas barracas disso, aqueles índios que quase não vê nem gente, né? Tá atolado lá no meio do Mato Grosso, muito longe mesmo da cidade. Eles nem topar com gente direito, que eles não topam, não. É primeiro que, se o homem branco for lá pra morte caçar uma malquerença com isso, eles dão a frechada, né?
Eles é muito bom nas frechas. E acerta longe. Se você tiver quase uma légua de distância dele e resolver jogar frechada mesmo e acertar no si, e é tudo frechado e envenenado. A ponta da frecha, tudo tem mesmo veneno na ponta dela. Veneno que tem ali mesmo, no meio da capoeira, do mato. Eles pegam ela, deixam de moer, ela vai ficando muitos dias de moer e dá uma espécie de uma nódiazinha na ponta dela, é o veneno. Então esses índios de lá é tudo índio muito brabo, né? Mais brabo que os queixados, alguns desses. Não pode nem ver a gente que já começa a querer jogar flecha na cacunda da gente. Aí não é bom você bestar lá por de pé, nem montado da cavalo não é bom. Que eles andam mais de galope que animal também, tá acostumado, né? Índio legítimo mesmo que tá lá no meio daquelas matas lá, meus filhos. Se você bestar com eles garram no cipó, atravessa o rio nadando. É mais ligeiro que uma onça pintada. Mas diz que esse tal do caiporazinho era um índiozinho petitico, 2 anos só, começando a andar. Tinha uma gatona pintada, uma onça. Lá no Mato Grosso tem muita onça, né? E diz que a onça tava ali, rodeando ali a mesma zoca, onde é que os índios ficavam, né, que eles moravam ali. E na madrugadinha, essa tal da pintada, a onça anda muito, né? E anda a qualquer hora. Onça anda debaixo de chuva, pode estar chovendo, e lampiando, trovejando, nada faz medo de uma onça pintada. Ah, não faz não. E acaba, moçada, que diz que essa pintadona, ela foi chegando, que ela fareja muita, né? E ela entra onde é que ela quiser entrar, ela entra. Só se tiver muito fogo mesmo na beirada que ela invita, que ela não gosta de fogo, não. Mas aí, essa onça rodeou minha maoca lá na madrugada e ela pegou mesmo um fiozinho de índio, petiticozinho, 2 anos. O índiozinho tava começando a prosear. Já não falava ainda direitinho as letras não, mas já tava começando a prosear ali, naquele linguajar mesmo de índio. Aí, moçada, que sucede? A tal da onça entrou, pegou o tal do índiozinho pro pescoço, igual pega um leitãozinho, e foi levando, e já tava com 2 fiotes. E ela levou esse índiozinho mesmo pra modo ajudar a tratar dos fiotinhos dela, né? Que estava mamando ainda, era fiotinho petitico. E quando onça tá de fiote, ela larga o fiote pra modo ir atrás de uma caça qualquer. Mas ela não delata muito voltar, não. Por isso que é muito perigoso. Se você topar com fiote de onça, e às vezes você acha aquilo engraçadinho, resolve querer pôr no bornal, você tem que ficar muito velhaco mesmo, por causa de que a onça não deixa o fiote por muito tempo, não. Ela vai, mas volta de galope, e vem, mas vem no trio mesmo. E se ela desconfiar, que ela é muito desconfiada, né? Se a onça desconfiar, que você tá mesmo querendo pôr a mão no fiote dela, ela sente o cheiro mesmo e ela percebe o perigo rodeando mesmo o telhado dela. Aí ela parte no capinado e ela vai em riba. Ué.
Então você tem que ficar velhaco. E diz que essa pintadona pegou esse índiozinho e levou ele lá pra Greta da Pedra, onde é que ela tinha criado e pôs os 2 filhotinhos dela no mundo, né? Ela tava com 2 filhotes. Ela chegou lá com esse menino, e esse menino chorãozinho que trouxe, chorando, e os filhotinhos dela miando também, que trem. E não deu, menino, que parece que a onça pegou mesmo assim um amorzinho pra esse menino, esse índiozinho. E aquilo, menino, ela deitou. E o menino não parava de chorar, que a choradeira doida, que índio também chora, né? Ah, chora muito. Ainda mais fiote. Aí, meus filhos, diz que as oncinhazinhas pititico resolveram mesmo começar a mamar na onça velha. E estão lá mamando na onça que trouxe, a onça até cochilando, dormindo. O menino começou a imitar os filhotinhos da onça também, começou a mamar nessa onça. E não é que a onça passou a cuidar desse menino, desse índiozinho, e nisso, menino, os filhotinhos da onça foi crescendo, eles brincando ali, menino brincando com fiote, fiote brincando com menino, a onça também passou a cuidar dele, e aquilo, o menino morreu de fome por causa de que passou mamar leite de onça, e ficou um meninozinho valente, muito brabo. Ficou um menino esquentado, bom pra morte de caçar. Quando a onça começou mesmo ensinar a arte asteca, mesmo pros filhotinhos dela, como é que caçava, saiu os 3, né? Os 3 filhotinhos atrás da onça. E vai daqui, vai dali, corre atrás de um cabrito aqui. E aquilo, menino, esse índiozinho, foi bom na caça. Não podia ver um cabritinho novo que sartava na anca dele, já pegava e as outras oncinhas também truvavam. E daí a pouco o almoço dele estava pronto. E com isso as oncinhas foi crescendo, foi ficando adulta também. E esse meninozinho cresceu, mas não cresceu muito não. Mas como ele estava vivendo ali no meio das onças, comendo carne todo dia, é todo dia que tinha caça, né? E passou a ficar forte também, ficou pititicozinho, mas ficou forte demais da conta, só vocês vendo. E com isso, moçada, o que sucede? Os filhotinhos, quando foi tomando tamanho mais adulto, largaram mesmo a onça para um lado, né? Deixaram a onça foi caçar o rumo dela, os filhotes também cresceram e foi caçar o rumo deles, e esse índiozinho já estava acostumado ali no meio da mata, no meio do Pantanal ali, no meio dos brejão. Esse menino caiu no mundo, foi até topar com esse tal do queixada. E topou com queixada, e nisso, rapaz, algumas pessoas que esses caboclos que entravam pra morte cortar lenha, essas coisas, querer derrubar a árvore, eles viam ele de longe. Às vezes ele moitava, às vezes ele corria e subia numa árvore, pulava numa pedra. E foi indo, rapaz, ele ali no meio mesmo da capoeira, até com um dia, ele topou com queixada e acaba que
e foi chegando pro de pé do Queixada, foi chegando, e o Queixada não tinha visto ele não. Ele chegou pro de trás dele, sorrateiro, muito esperto, né? Treinado na caça com onça, fica esperto na tucaia, né? E ele era muito bom na tucaia. Quando o rapaz ele foi chegando pro de trás de uma moita de Jaraguai, e foi chegando devagariquinho, o Queixada tava bem, mesmo com o queixozinho numa raiz, arrancando a raiz do queixo, e era um cipa de um Queixada de um tamanho do marruíro, né? E foi chegando devagariquinho, foi chegando, quando ele viu mesmo que o Queixada tava quietinho, e que não tinha percebido ele chegando por detrás, ele deu um salto só. Muito esperto, feito um gato, né? Feito uma onça pintada, e pulou na anca dele, e esqueixada mesmo, pro riba da anquinha dele tinha um facho de cabelo, que esse cabelo grosso, né? Cabelo de queixada é um cabelo grosso. Parece uma crina de um animal, mas muito mais grosso. E aquilo ali trovou naquela crina do Queixada e tafuiou mesmo o calcanhar no subaco do Queixada. O Queixada tentava pegar na canelinha dele, mas o queixo dele não dava para modo alcançar a canelinha dele. O Queixada pulava, menino, saltava, ia truvado nele por baixo mesmo. E ele pôs nas ideias dele que não pensava igual gente não, né? Ele pensava igual o caipora mesmo, sem juízo de tudo mesmo nessa vida. Ia truvado ali pro riba do Queixada, moçada. E o Queixada começou a saltar, pular da coice, e aquilo batia os queixos numa altura, e começou a chamar a manada de Queixada, quando de a pouco tinha mais de 3.000 Queixada rodeando ele. Ficou mais grande do que um campo de chutar bola, ferradinho, mas ferradinho de Queixada. E aquilo batendo queixo, mais pior que bater palma, né? E que fez mais zoeiro do que o Mineirão quando tá com Cruzeiro e Atlético chutando bola. Ah, moçada, mas o Queixada, rapaz, chamou os outros Queixada tudo. Só que esse Queixada era o rei dos Queixada, era o Queixada mais alto. Esses outros tentavam morder na canelinha dele, do tal do caipora, do bichozinho que estava montado pro riba do Queixadão. O Queixadão, menino, pulava, sapateava, dava coisa, e ele viu que o caipora não ia sair de riba dele. Aí, rapaz, ele saiu pra capoeira adentro. Saiu passando no meio do cipó e cipó dessas unhas de macaco, esses cipó São João, cipó prata, e aquele troço, menino, aquelas navalhas de tudo enquanto é jeito que corta, e só que o caipora estava acostumado com isso. Por ele era a mesma coisa de nada. Aquilo pro caipora era festa, né? Aquilo era farra. E ele pôs nas ideias dele, enquanto o Queixada não cansasse, não largava a mão dele. E aquilo ali ele rodou a capoeira todinha. Aquela mata grande do Pantanal, eles pegaram ela num canto e rodaram ela todinhazinha. Ficaram uns 8 dias rodando a mata muito grande, e eles correndo muito, né? Correndo, mas correndo muito. E onde eles iam aquela manada grandona de Queixada, tudo atrás, correndo atrás também. Derrubou aquelas capoeiras lá no Mato Grosso, quase tudo. Olha.
onde o queixada passa e faz um arraso, né? E aquele menino, depois de uns 8 dias, que eu nem sei mais quanto que foi, aí o queixada afrouxou. Esse grandão, o rei dos queixadas, né? O queixadão. Ele frouxou aquele negócio, quando ele frouxou, aí o caipora desceu do lombo dele. Desceu e pulou na mesma hora, de novo no lombo dele, para ver se ele ia sair correndo. Mas como ele estava frouxo, 8 dias, sei lá, correndo para meio da Mato Grosso afora, aí ele começava a pular e descer dele e pular, descer dele e pular. É o jeito dele amansar burro, né? Mansar o queixadão foi assim, descia, pulava. Aí o queixadão passou a respeitar o caipora. Passou a respeitar o caipora. Partir desse dia pra cá, o caipora só andava montado nesse queixadão. Queixadão foi recuperando as forças mesmo, que trouxe, bebeu água, comeu um bocado de raiz, e o caipora lá só ia nele, né? De vez em quando dava um sarto na cacunda dele e dava uma cotovelada com o carcanhar no sobaco dele, no vazio dele, pra ver se estava respeitando. O queixadão viu que não era uma coisa muito fácil mesmo mexer com caipora. Com isso, o caipora mansou esse queixadão. E até hoje, se vocês olharem aí nos filmes que tem, se vocês olharem nos retratos que tem do caipora, ele vai parecer montado nesse queixadão. Se você estiver escutando aí a resolver percurar depois, você vai ver. Caipora montado no queixadão, baita num queixadão. Aí passou a respeitar ele, leva ele pra tudo enquanto é lado. Até que a primeira vez que os dois foi corrigir um caboclo que estava querendo cortar uma madeira de leite, tal do pau-brasil, né? O caboclo com o machado já pra modo de cortar. Aí o caipora chegou montado nesse queixadão e pôs o caboclo para correr. Foi esse caboclo que estava com o machado na mão que chamou o caipora pela primeira vez de caipora. Ele não sabia o que falava, né? Ficou doidinhozinho com aquilo e passou a chamar ele de caipora.